noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Hoje é quarta-feira. Tô cansada. Acabei de sair de uma live. Essa vida de digital é puxada. Mas vamos lá. No último vídeo, a gente falou sobre visto de estudante. E eu esqueci de comentar o seguinte: visto de estudante, aqueles que estão na faculdade, né, que estão estudando nas áreas chamadas de STEM. O que é STEM? Science, ciência, technology, tecnologia, engineering and math, engenharia e matemática. Quem é dessa área, esse pessoal, lembra que eu falei que tem o OPT para quando você termina um associate, você termina um bacharelado, um mestrado, um doutorado. Esse pessoal dessas 4 áreas, o OPT, que geralmente é mais um ano, se eles estiverem trabalhando numa empresa que é cadastrada no sistema do governo chamado E-Verify, além desse ano, essas pessoas têm mais 24 meses, 2 anos, que dá um total de 3 anos de OPT. E, Josi, por que que tu tá falando disso agora? É importante, porque hoje a gente vai falar sobre o visto H1B. Não sei se você já ouviu falar, o visto H1B é um visto de trabalho. Ele é um visto de dupla intenção, isso quer dizer que ele nem é visto de imigrante e nem é visto de não imigrante. O que quer dizer isso? Quando eu tenho um H1B, eu não necessariamente preciso provar que eu não vou voltar para o meu, que eu vou voltar para o meu país, que é o visto de não imigrante. Não imigrante tem que dizer se eu não vou imigrar. O H1B você não precisa provar isso, porque ele é um visto de dupla intenção. Você tanto pode vir para ficar de forma temporária, como você pode vir para ficar para sempre. Isso é muito bom, porque diminui o peso que você, como imigrante, tem que provar diante do consulado quando você vai lá, tá joia? Então vamos lá. Visto H1B é um visto de trabalho. Qualquer pessoa pode aplicar? Não. Por quê? Porque ele é destinado a profissionais que trabalham numa ocupação especializada, um specialty occupation, tá? Josi, e o que eu preciso para esse specialty occupation, né? Você precisa pelo menos ter um bacharelado e o mínimo, né? Um bacharelado, que o que você precisa ter. A sua ocupação precisa ser, por ser um bacharelado, a gente já sabe que já é uma coisa mais especial. Você não tá falando de uma associada, você não tá falando de uma high school, você tá falando de alguém que teve um estudo acadêmico especializado naquela área ali. E o que mais? Eu preciso ter a minha área, né? Precisa de uma licença para isso. Eu preciso estar ali o que eu vou atuar precisa daquele conhecimento. A empresa que vai me contratar, o normal dela é contratar pessoas que tenham esse mínimo de bacharelado, de formação. Tipo, um exemplo bem assim, hoje eu trabalho como law clerk, que na verdade law clerk é mais aplicado para quem é na área de jurídica na corte, né? O pessoal que faz serviço na corte, no judiciário. Mas eu trabalho no escritório. Então, para o escritório, apesar de eu ter a licença de advogada, trabalhar como law clerk, muita parte do meu trabalho é trabalho de paralegal. E paralegal não é uma specialty occupation. A pessoa não precisa ter uma licença para ser paralegal, tá? Então, eu poderia ser beneficiária de um H1B como paralegal? Fato é que não, porque paralegal não é um specialty occupation, a não ser que aí vai uma brecha, fazer um argumento para tentar fazer uma ginástica de que aquele paralegal, a forma que ele trabalha, tipo assim, vamos dizer que seja um paralegal na área de patente, ou um paralegal na área de sei lá o que, mas que aí faria uma articulação para poder. Mas o normal é que paralegal não é um specialty occupation. Hoje eu tenho a licença para advogar. Advogado é um specialty occupation? É. Definitivamente. Até para advogar você precisa ter uma licença. E aqui nos Estados Unidos, advogar não é só ter um bacharelado como a gente tem no Brasil. Você tem 4 anos de bacharelado, você ainda tem mais 3 anos de JD, que é o Juris Doctor. No meu caso, como eu vim de fora, eu fiz o LLM. Então, specialty occupation, você precisa ter esse conhecimento, você precisa ter essa educação especializada para exercer
a profissão. Josi, só aplica se eu tiver um empregador. Em regra geral, você precisa de um empregador. Mas há uma opção que é você ter um agente. O que é um agente? Um advogado que funcione como essa pessoa que vai te agenciar, tá? Para que você tenha contratos com outras empresas. Ou pode ser até com uma empresa específica. Eu já tive experiência de uma empresa fora do país fez o H1B para o funcionário deles que estava lá, para esse funcionário poder vir para cá. E nós lá no escritório trabalhamos como agente dessa pessoa. Mas o contrato dele era com essa empresa lá fora, mas ele ia prestar o serviço aqui. Pode acontecer. Pode acontecer também de a gente ser agente para a pessoa daqui e ela ter múltiplos contratos. Tá joia? Você pode precisar de um empregador ou de um agente. É preciso que tenha alguém fazendo esse intermediário. Segunda coisa, peculiaridades, né? Por que eu falei do visto estudante e agora do H1B? O visto H1B, primeiro, o ano fiscal americano, ele começa em outubro. Então, quando você vai fazer uma aplicação de H1B, essa pessoa vai começar a trabalhar no ano fiscal que vem, que é 1º de outubro. Então, para isso, aqui tudo é muito programado. Então, o que acontece? Existe o tempo da cap season, que vai correr a loteria, porque o H1B, ele tem um número limite por ano. Por que eu estava falando bacharelado e mestrado, que eu estava meio confusa? Porque é o seguinte, não importa necessariamente para Specialty Occupation se é bacharelado ou se é mestrado, mas importa para a loteria, porque o H1B passa por uma loteria, tá? Quantos números tem? Por que divide? O que é importante? Quem tem só um bacharelado, um bacharelado de qualquer lugar do mundo, o número limite são 65 mil números. Josi, é muito números? É não. Esse número se esgota-se no primeiro dia. Então, é baixíssimo. E para quem tem um mestrado dos Estados Unidos, não é um mestrado em qualquer lugar do mundo, é um mestrado aqui, tem um número extra de 20 mil números, o total de 85 mil. Qual é a vantagem de você ter um mestrado americano quando você vai concorrer para essa loteria? Hoje a loteria corre da seguinte forma, primeiro eles rodam os números de quem tem mestrado, para poder selecionar todos os que tem, a maioria, né, dos que aplicaram que tem mestrado. Quem não foi sorteado nessa primeira rodada, entra na rodada de quem tem só bacharel. E aí eles têm uma segunda chance. Antes do Trump, era o contrário. Primeiro rodava a piscina grande, 65 mil números. E aí, depois era que rodava a de quem tinha mestrado. Se quem tinha mestrado não tinha sido sorteado na primeira vez, tinha a chance de ser sorteado na segunda vez. Então, quem tinha mestrado, na verdade, de certa forma, tinha 2 chances, mas não aproveitava exatamente muito a primeira. Eu acho que dessa forma aumentou a chance, porque todo mundo que tem mestrado roda aqui. E aí, quem tem mestrado vai de novo a participar do 65. E essa tem a cap season, né, quando você registra. E aí você começa a registrar as empresas e os possíveis beneficiários em março, né? E aí, quando é 1º de abril, já sai o nome de quem foi, sei lá, as empresas e os beneficiários, né? E aí, a gente tem até 30 de junho para poder fazer as aplicações desse pessoal. Isso quer dizer que é a dica que eu tô dando para você. Se você tá aqui com visto F e você terminou um bacharelado, ou você mesmo já tem um bacharelado e você tem um empregador, comece a conversar com ele mais ou menos em dezembro, janeiro, para que ele possa fazer esse processo, se registrar, procurar um advogado para poder fazer esse processo para você, caso ele tenha interesse e você também, tá? E, Josi, por que a conexão do visto estudante com H1B? Seguinte, geralmente as autorizações de trabalho, né, dos estudantes, eles vão acabar ali perto de entre abril e julho, geralmente, né? E aí, Josi, acabou minha autorização de trabalho como estudante. Eu fui sorteado na loteria, mas eu só posso começar a trabalhar dia 1º de outubro, porque se eu começo a trabalhar 1º de outubro. Pois é. Mas aí o que acontece? Se você foi sorteado, tá?
Se a sua autorização de trabalho, atenção também para isso, você vai escolher a sua autorização de trabalho, porque você escolhe as datas que você vai começar a trabalhar, e daí você conta os 12 meses, para que caia até depois de 1º de abril. Porque caso você seja selecionado, na hora que você fizer a aplicação, antes de terminar a sua autorização de trabalho do OPT, você vai entrar no que chama de Cap Gap, que é esse vazio entre 1º de abril e 31 de outubro, que seria, que a petição está pendente, já que você foi selecionado, e aí o que vai fazer? Você vai estar automaticamente autorizado a trabalhar durante esse tempo, sem problema nenhum. Valeu a dica, né? Então, vamos lá. Nós falamos do limite, dos caps, falamos que você tem o cap gap, e que é um specialty occupation, você precisa de um empregador ou de um agente para fazer essa ponte para você. Mas, Josi, eu não fui sorteado na loteria, porque são muitos concorrentes. E agora? Existe um H1B que não está sujeito ao cap, que é o cap exempt. Quem é que não está sujeito a esse cap? As aplicações que são feitas por empregadores, empresas, né, onde a pessoa vai trabalhar, que seja nas Ilhas Marianas e alguma ilhazinha chamada de Guam. Eu esqueci de pesquisar para poder falar melhor, mas vocês têm o Google aí, Guam. Quem até 31 de dezembro de 2029, quem vai trabalhar numa dessas áreas, dessas 2 cidades, que seja, não está sujeita ao cap. Josi, não me aplica nenhuma dessas 2. Se você tem um trabalho de specialty occupation em non-profits envolvidas com instituições de educação superior, se você é um professor numa instituição de educação superior, né, non-profit, esse pessoal que está relacionado também à pesquisa com instituições de ensino superior, quem tem o H1B dessas empresas não estão sujeitos à loteria, ao cap. Isso quer dizer o quê? Que a aplicação pode ser feita a qualquer época do ano. Enquanto que está sujeita à loteria, a data para fazer o registro é 1º de março até mais ou menos 18 de março, para a loteria correr em 1º de abril. Quem vai para essas que não estão sujeitas ao cap, simplesmente fazem qualquer época do ano. Mas, Josi, se acontecer de que eu estou trabalhando para essa instituição, que ela é cap exempt, eu tenho um H1B, não passei pela loteria, mas eu recebi oferta de emprego para trabalhar na Microsoft, numa empresa privada, e eu vou ter que passar, e eu não tenho, eu posso usar esse meu cap exempt para essa empresa privada? Seguinte, você vai ter que passar pela loteria. Essa é uma opção. Passar pela loteria para poder trabalhar. Porque geralmente essas empresas contratam full time. Agora, se você continuar trabalhando a modelo tipo part-time, que é meu período, né? Nessa empresa que é cap exempt, você pode achar um trabalho, trabalhar concomitantemente para uma empresa privada, né? Desde que você consiga conciliar os dois. Você não vai dizer que está trabalhando full time num canto e full time no outro quando não tem condição, né? Mas um part-time e outro part-time combina perfeitamente. Essa petição isenta do cap, ela vai servir como um guarda-chuva para a sua petição lá na empresa que precisa passar pela loteria, na empresa privada, tá? Detalhes do visto H1B. Quanto tempo eu posso ter o visto H1B? O visto H1B, ele é válido, quando você faz a petição, ele pode ser válido por até 3 anos. Josi, passou dos 3 anos, pode renovar por mais 3. Josi, eu posso renovar indefinidamente? Não pode. O máximo são 6 anos de H1B. E o que é o ideal? Tem o American Competitiveness 21st Century, que é um act, uma lei, que é o seguinte, que se aplica mais aos profissionais indianos, aos chineses, que tem um backlog bem grande na questão dos green cards. O que isso quer dizer? O H1B são 6 anos. A partir do 5º ano,
essas empresas podem fazer a minha petição de green card para o seu funcionário, podem fazer a petição de green card para o funcionário. Que aí esses funcionários que está com backlog no green card, não tem número disponível para eles terem o green card, o que vai acontecer? Eles vão poder ficar renovando o H1B todo ano, se a petição ainda de green card ainda estiver pendente, vai poder renovar a cada ano. Quando essa petição de green card, que não é exatamente green card, porque é o que todo mundo entende, uma petição de imigrante, quando essa petição estiver aprovada, esse funcionário de H1B, ele vai poder ficar renovando a cada 3 anos. Enquanto a petição de imigrante estiver pendente, ela só pode renovar a cada ano, né? Adicionais de 1 ano, tá joia? Vê se tem mais alguma coisa aqui que eu esqueci de falar para vocês. Um detalhe, né? O H1B você pode renovar. Primeiro que você vai renovar um visto, você tem que renovar antes dele expirar. Então, qual é o prazo máximo? José, eu sou muito antecipado. Qual é o prazo máximo? 6 meses antes de expirar a sua aprovação. Agora, o seu H1B corrente, você pode aplicar para renovar e ele vai ser válido da data que ele vai expirar por mais o período que, dependendo do que for, pode ser 3 anos ou pode ser 1 ano, dependendo do que for. Joia? E é isso daí. Nossa conversinha sobre H1B. Espero que você tenha gostado. Esse visto, geralmente as pessoas usam o OPT como uma ponte para um H1B, por visto de trabalho. É uma maneira bem inteligente de trabalhar e eu desejo para você, caso você queira, boa sorte. Feita, se inscreve no meu canal, comenta, vai lá no meu YouTube, me segue lá, dá o joinha e me dá moral aí.